Roteiro. Crise militar nos Excelsior Airports. Trump pede ação urgente após cortes da China afetarem 78% das tropas. The Mahur, capítulo 1. A bomba que ninguém esperava. A Casa Branca foi sacudida por uma revelação alarmante que pode redefinir o futuro da segurança nacional americana. Documentos classificados recentemente divulgados mostram que a dependência militar dos Estados Unidos em relação à cadeia de suprimentos chinesa atingiu níveis críticos e sem precedentes na história moderna. O presidente Donald Trump convocou uma reunião emergencial com o Conselho de Segurança Nacional após receber relatórios indicando que aproximadamente 78% das Forças Armadas americanas estão direta ou indiretamente afetadas por componentes fabricados na China. Esta descoberta representa uma vulnerabilidade estratégica que poucos especialistas haviam previsto com tal magnitude. A situação tornou-se pública quando fornecedores chineses anunciaram restrições unilaterais na exportação de terras raras e componentes eletrônicos essenciais para equipamentos militares. Desde semicondutores avançados até elementos básicos de comunicação, a dependência revelou-se muito mais profunda do que os relatórios anteriores do Pentágono haviam admitido. Analistas de defesa expressam preocupação com a rapidez desta escalada. O timing das restrições chinesas coincide com tensões crescentes no Estreito de Taiwan e com exercícios militares conjuntos entre China e Rússia. A possibilidade de uma coordenação geopolítica mais ampla não pode ser descartada. Trump utilizou suas redes sociais para classificar a situação como uma emergência de segurança nacional de primeira magnitude. Ele prometeu medidas drásticas e imediatas para reverter décadas de terceirização da base industrial de defesa. A questão agora não é apenas econômica, mas existencial para a capacidade de projeção de poder americano globalmente. Capítulo 2. Como chegamos a este ponto crítico? A dependência militar americana da China não aconteceu da noite para o dia. Ela é resultado de décadas de decisões políticas e econômicas que priorizaram custos reduzidos sobre segurança estratégica. Durante os anos 1990 e 2000, a globalização foi apresentada como caminho inevitável para a prosperidade compartilhada. Administrações sucessivas, tanto republicanas quanto democratas, incentivaram empresas de defesa a buscar fornecedores mais baratos no exterior. A China, com sua mão de obra abundante e custos operacionais reduzidos, tornou-se destino preferencial. Inicialmente, apenas componentes não críticos eram terceirizados, mas a linha foi gradualmente sendo deslocada. O Pentágono emitiu diversos alertas ao longo dos anos, mas pressões orçamentárias sempre prevaleceram. Relatórios de 2015 já indicavam que mais de 40% dos componentes eletrônicos militares tinham origem chinesa. Em 2020, esse número havia saltado para 65%. Agora, em 2025, a cifra alarmante de 78% revela a extensão total do problema. A pandemia de Covid-19 expôs fragilidades nas cadeias de suprimento globais, mas as lições não foram totalmente absorvidas. Enquanto houve esforços para diversificar algumas áreas críticas, a complexidade e o custo de relocação industrial provaram ser maiores que a vontade política necessária para mudanças estruturais. Especialistas apontam que a China estrategicamente cultivou essa dependência. Ao oferecer preços impossíveis de competir e investir pesadamente em capacidades de manufatura, Pequim criou uma alavanca geopolítica poderosa. Agora, essa alavanca está sendo acionada num momento de máxima tensão internacional, revelando a vulnerabilidade da superpotência militar americana. Negrino, capítulo 3. Os números por trás da crise. Os dados revelados pelo Departamento de Defesa pintam um quadro devastador da extensão desta crise. Dos 2,1 milhões de militares ativos e reservistas americanos, aproximadamente 1,6 milhão operam com equipamentos que contêm componentes críticos fabricados na China. Esta estatística, por si só, redefine o conceito de vulnerabilidade estratégica. A Força Aérea é a mais afetada proporcionalmente. Cerca de 85% de suas aeronaves, desde caças de quinta geração até drones de vigilância, utilizam semicondutores e sistemas eletrônicos com origem chinesa. A complexidade destes sistemas significa que substituições não podem ocorrer rapidamente, mesmo com orçamento ilimitado. A Marinha enfrenta problemas similares. Contra-torpedeiros classe Arleigh Burke, submarinos nucleares e porta-aviões dependem de componentes eletrônicos onde a China domina a cadeia de produção. Aproximadamente 72% da frota naval opera com algum grau de dependência de suprimentos chineses, segundo documentos internos vazados. O exército, tradicionalmente menos dependente de tecnologia avançada, ainda assim enfrenta desafios significantes. Sistemas de comunicação, equipamentos de visão noturna e veículos blindados modernos incorporam tecnologia onde componentes chineses são predominantes. A taxa de dependência atinge 60
78% das unidades de combate terrestre. Terras raras utilizadas em mísseis guiados, sistemas de propulsão e equipamentos de comunicação são quase exclusivamente processadas na China. Mesmo quando mineradas em outros países, o refino ocorre em território chinês. Esta monopolização representa talvez a maior vulnerabilidade estratégica individual da cadeia de suprimentos militar americana. Demosina, capítulo 4. A reação de Trump e sua equipe. Donald Trump não escondeu sua fúria ao ser informado sobre a profundidade da crise. Em reunião fechada com comandantes militares, o presidente teria classificado a situação como traição das elites corporativas que priorizaram lucros sobre segurança nacional. Testemunhas relatam que Trump exigiu nomes de executivos responsáveis pelas decisões de terceirização. O secretário de Defesa foi instruído a preparar um plano de ação de emergência em 72 horas. Trump ordenou a revisão completa de todos os contratos de defesa ativos, com ênfase especial em identificar dependências críticas. A diretiva presidencial estabelece que nenhum sistema de armas essencial pode depender de fornecedores chineses após 2027. Simultaneamente, Trump convocou CEOs das maiores empresas de defesa americanas para reunião emergencial na Casa Branca. Lockheed Martin, Boeing, Raytheon e Northrop Grumman foram colocadas em aviso. O presidente deixou claro que subsídios federais e contratos futuros dependerão de compromissos concretos para a relocação de produção para território americano. A equipe econômica recebeu ordens para explorar todas as opções disponíveis, incluindo invocação de leis de emergência nacional. O Defense Production Act, originalmente criado durante a Guerra da Coreia, pode ser ativado para forçar empresas a priorizarem produção doméstica de componentes críticos, independentemente dos custos envolvidos. Trump também sinalizou disposição para confronto direto com a China. Em declarações públicas, ele alertou Pequim sobre consequências severas caso as restrições de exportação não sejam imediatamente revertidas. Diplomatas chineses responderam afirmando que as medidas são puramente comerciais e não negociáveis, aumentando as tensões bilaterais. Capítulo 5. O que está sendo cortado pela China. As restrições chinesas não são aleatórias, mas cirurgicamente direcionadas para maximizar impacto estratégico. Terras raras encabeçam a lista, especialmente neodímio e disprósio, essenciais para motores de jatos, sistemas de orientação de mísseis e equipamentos de comunicação avançados. A China controla 90% do processamento global destes elementos. Semicondutores avançados representam outra categoria crítica, chips especializados para aplicações militares, capazes de operar em condições extremas e resistentes à radiação, dependem de fábricas chinesas. Taiwan produz muitos destes componentes, mas o processamento de materiais brutos frequentemente ocorre na China continental, criando vulnerabilidade adicional. Baterias de íon de lítio de alta densidade, fundamentais para sistemas de armas portáteis, drones e veículos militares elétricos, também estão na lista de restrições. A China domina não apenas a produção de células de bateria, mas toda a cadeia de refino de lítio, cobalto e outros minerais essenciais. Componentes ópticos avançados para sistemas de mira, sensores infravermelhos e equipamentos de visão noturna enfrentam limitações severas. Lentes de precisão e cristais especializados produzidos na China não têm substitutos imediatos disponíveis em escala suficiente para atender demandas militares americanas. Materiais compostos avançados, utilizados em blindagem de veículos e estruturas de aeronaves, completam o quadro de vulnerabilidades. A China desenvolveu capacidades únicas em fabricação de compósitos específicos e transferir essa tecnologia e capacidade produtiva levará anos, não meses, mesmo com investimento massivo. Narurbina, capítulo 6. Impacto nas operações militares diárias. A crise já produz efeitos tangíveis nas operações militares cotidianas. Bases aéreas relatam dificuldades crescentes na manutenção de aeronaves. Peças de reposição que antes chegavam em semanas, agora enfrentam atrasos indefinidos. Comandantes foram instruídos a priorizar missões absolutamente essenciais e reduzir exercícios de treinamento. A taxa de prontidão operacional, métrica crucial que mede quantas unidades estão prontas para combate imediato, já caiu 12% desde o início das restrições chinesas. Este declínio representa a maior queda registrada em tempo de paz desde a década de 1970. O Pentágono tenta minimizar publicamente a situação, mas relatórios internos revelam preocupação crescente. Programas de treinamento estão sendo ajustados para conservar equipamentos. Pilotos de caça estão voando menos horas. Marinheiros realizam menos exercícios com sistemas de armas avançados e unidades terrestres reduzem manobras que desgastam veículos e equipamentos. Esta redução no treinamento terá consequências na preparação para conflitos reais. Missões de vigilância e reconhecimento, especialmente aquelas envolvendo drones avançados, foram cortadas em regiões consideradas não prioritárias. O Indo-Pacífico mantém cobertura total, mas operações no Oriente Médio e parte
fortes da Europa foram reduzidas. Aliados começam a questionar a confiabilidade do guarda-chuva de segurança americano. Contra-torpedeiros e submarinos têm permanecido mais tempo em portos devido à falta de componentes eletrônicos para manutenção preventiva. A Marinha oficialmente nega qualquer comprometimento operacional, mas fontes internas confirmam que pelo menos 8 navios de guerra principais estão operando com capacidade reduzida devido a problemas de manutenção relacionados às restrições chinesas. North Rivers, capítulo 7. Aliados da OTAN em alerta. A crise americana reverbera além das fronteiras dos Estados Unidos. Países membros da OTAN dependem extensivamente de equipamentos militares fabricados ou contendo componentes americanos. Alemanha, França e Reino Unido convocaram reuniões emergenciais de seus conselhos de defesa para avaliar suas próprias vulnerabilidades na cadeia de suprimentos. A OTAN, como organização, enfrenta desafios existenciais. O princípio fundamental da defesa coletiva pressupõe capacidades militares confiáveis e interoperabilidade entre forças aliadas. Se os Estados Unidos, líder incontestável da aliança, enfrentam um comprometimento de 78% de suas tropas, toda a estrutura de segurança do Atlântico Norte está potencialmente comprometida. Polônia e países bálticos, posicionados na linha de frente com a Rússia, expressam alarme particular. Estes países fizeram investimentos maciços em equipamentos militares americanos nos últimos anos, confiando na superioridade tecnológica para compensar desvantagens numéricas. Agora, questionam se esses sistemas permanecerão operacionais em caso de conflito prolongado. A União Europeia debate a aceleração de sua autonomia estratégica. França lidera esforços para desenvolver capacidades industriais de defesa independentes, argumentando que a crise valida sua posição de longa data sobre necessidade de soberania europeia em questões de defesa. A Alemanha, tradicionalmente alinhada com Washington, mostra-se mais receptiva a estes argumentos. Exercícios militares conjuntos da OTAN, agendados para os próximos meses, estão sendo reavaliados. Comandantes americanos receberam instruções para conservar equipamentos, potencialmente limitando participação em manobras de grande escala. Esta redução de presença em exercícios envia sinais preocupantes tanto para aliados quanto para adversários sobre o real estado de prontidão militar ocidental. Capítulo 8. A perspectiva chinesa. Porta-vozes do governo chinês caracterizam as restrições de exportação como medidas comerciais legítimas destinadas a proteger interesses nacionais. Pequim argumenta que os Estados Unidos têm imposto sanções e restrições contra empresas chinesas há anos, especialmente no setor de tecnologia, e agora enfrenta consequências de suas próprias políticas. O Ministério do Comércio chinês divulgou comunicado afirmando que as restrições visam garantir disponibilidade doméstica de recursos estratégicos para o desenvolvimento econômico chinês. Oficiais chineses negam motivações geopolíticas, embora analistas ocidentais vejam coordenação clara entre timing das restrições e tensões sobre Taiwan. Mídia estatal chinesa celebra a situação como evidência do declínio da hegemonia americana. Artigos destacam como décadas de desindustrialização nos Estados Unidos criaram vulnerabilidades exploráveis. Comentaristas chineses argumentam que Washington finalmente colhe consequências de sua arrogância e política externa agressiva. Xi Jinping, em discurso recente, enfatizou o conceito de autossuficiência e rejuvenescimento nacional. Sem mencionar diretamente os Estados Unidos, ele destacou a importância da China controlar tecnologias e recursos críticos. Diplomatas interpretam estas declarações como sinalização de que Pequim não recuará das restrições impostas. Empresários chineses recebem incentivos governamentais para priorizar mercado doméstico e parceiros na iniciativa Cinturão e Rota. Esta reorientação estratégica sugere que a China está preparada para desacoplamento econômico prolongado com o Ocidente. A questão que permanece é até onde Pequim está disposta a escalar o confronto e quais custos está preparada para absorver. Inner Rivers, capítulo 9. Reações no Congresso americano. O Capitólio entrou em modo de crise. Democratas e republicanos, frequentemente divididos em questões políticas, encontram terreno comum na gravidade da ameaça à segurança nacional. Audiências emergenciais foram convocadas nos comitês de serviços armados e relações exteriores de ambas as câmaras. Senadores exigem explicações do Pentágono sobre como a situação foi permitida deteriorar a tal ponto. Documentos revelam que múltiplos relatórios de auditoria interna alertaram sobre dependências crescentes da China, mas recomendações foram repetidamente ignoradas devido a pressões orçamentárias e lobbying de empresas de defesa. Propostas legislativas multiplicam-se rapidamente. Um projeto bipartidário propõe 500 bilhões de dólares em investimentos para a reconstrução da base industrial de defesa americana ao longo de 10 anos. Outro projeto exige que todas as empresas com contratos de defesa acima de 100 milhões de dólares divulguem completamente suas cadeias de suprimento globais. Congressistas mais hawkish propõem medidas
medidas punitivas contra executivos corporativos que conscientemente criaram dependências da China. Sanções pessoais, exclusão de contratos futuros e até processos criminais por comprometimento de segurança nacional estão sendo discutidos. O clima no Congresso reflete raiva pública crescente sobre a situação. Entretanto, divisões emergem sobre soluções. Alguns legisladores defendem confronto imediato com a China, incluindo tarifas massivas e sanções abrangentes. Outros argumentam por abordagem mais pragmática, reconhecendo que desacoplamento precipitado poderia causar mais danos. Encontrar equilíbrio entre urgência e prudência domina debates nas comissões parlamentares. Capítulo 10. O papel das empresas de defesa gigantes da indústria de defesa americana encontram-se no centro da tempestade política. Executivos de Lockheed Martin, Boeing, Raytheon Technologies e Northrop Grumman foram convocados para testemunhar perante o Congresso. Suas explicações sobre decisões de terceirização receberam recepção hostil de legisladores de ambos os partidos. Representantes corporativos argumentam que seguiram práticas padrão da indústria e regulamentações governamentais vigentes. Eles apontam que pressões para reduzir custos vinham do próprio Pentágono, que consistentemente escolhia propostas mais baratas em licitações. Esta defesa, embora tecnicamente válida, faz pouco para acalmar críticos. Internamente, estas empresas enfrentam desafios monumentais. Relocar produção de componentes críticos para os Estados Unidos requer investimentos de centenas de bilhões de dólares e anos de construção de capacidades. Fábricas precisam ser construídas, trabalhadores treinados e cadeias de suprimento domésticas estabelecidas do zero. Algumas empresas começam movimentos proativos. A Raytheon anunciou 10 bilhões de dólares em investimentos para a construção de novas instalações de fabricação de semicondutores no Arizona. A Lockheed Martin planeja parcerias com universidades para desenvolver capacidades de processamento de terras raras. Estas iniciativas, embora positivas, levarão anos para produzir resultados tangíveis. O dilema central permanece. Empresas de defesa operam sob expectativa de lucros para acionistas, mas agora enfrentam demandas de segurança nacional que podem comprometer rentabilidade. O governo precisará oferecer garantias de contratos de longo prazo e subsídios substanciais para tornar a relocação economicamente viável. Negociações sobre estes termos dominarão relações governo-indústria nos próximos anos. Capítulo 11. Alternativas geográficas. Sendo exploradas com dependência chinesa insustentável, o Pentágono busca freneticamente alternativas geográficas para componentes críticos. Vietnã emerge como opção atrativa, oferecendo custos competitivos e governo ansioso para atrair investimento estrangeiro. Empresas americanas iniciam negociações para estabelecer instalações de manufatura em Hanoi e Ho Chi Minh. Índia posiciona-se como parceiro estratégico alternativo. Nova Delhi oferece incentivos fiscais generosos e acesso à mão de obra qualificada. Acordos de cooperação em defesa entre Estados Unidos e Índia estão sendo expandidos para incluir transferência de tecnologia e produção conjunta de componentes eletrônicos avançados. México, com benefício da proximidade geográfica e acordos comerciais estabelecidos, atrai atenção renovada. Empresas consideram nearshoring como solução parcial, embora infraestrutura mexicana para manufatura de alta tecnologia precise desenvolvimento substancial. Investimentos coordenados entre governos americano e mexicano estão sendo negociados. Europa Oriental, particularmente Polônia e República Tcheca, oferece combinação de mão de obra qualificada, infraestrutura estabelecida e alinhamento geopolítico com o Ocidente. União Europeia sinaliza disposição para facilitar investimentos americanos em troca de maior integração em cadeias de suprimento de defesa transatlânticas. Contudo, realidade permanece. Nenhum país isoladamente pode substituir capacidades chinesas em curto prazo. China levou décadas construindo ecossistema integrado de manufatura avançada. Replicar este sistema distribuído entre múltiplos países requer coordenação internacional sem precedentes, investimento maciço e tempo que medidas de emergência não permitem. A transição será longa e dolorosa. Capítulo 12. Impacto econômico nos Estados Unidos. As repercussões econômicas da crise transcendem o setor de defesa. Ações de grandes empresas militares caíram em média 15% desde a divulgação completa da extensão da dependência chinesa. Investidores temem tanto custos de relocação quanto possibilidade de contratos governamentais cancelados ou renegociados. O orçamento de defesa americano, já o maior do mundo, enfrentará pressão por aumentos dramáticos. Analistas estimam que reconstruir base industrial doméstica pode adicionar 300 bilhões anuais aos gastos militares por pelo menos uma década. Esta escalada orçamentária ocorre em contexto de dívida nacional já elevada e tensões fiscais. Setores industriais, além de defesa, sentem impactos. Fabricantes de eletrônicos civis, automóveis e equipamentos médicos dependem de muitos dos mesmos componentes e materiais agora restritos.
restritos. Escassez de semicondutores e terras raras afeta desde produção de smartphones até veículos elétricos, potencialmente desacelerando transição energética. Inflação ressurge como preocupação imediata. Relocar produção para Estados Unidos inevitavelmente aumenta custos. Bens de consumo e equipamentos industriais que incorporam componentes afetados enfrentarão aumentos de preços. Federal Reserve monitora a situação de perto, preocupado que choque de oferta possa descarrilar estabilidade econômica conquistada após turbulências recentes. Paradoxalmente, alguns setores americanos podem beneficiar-se da crise. Construção, manufatura doméstica e educação técnica enfrentarão demanda aumentada. Novas fábricas requerem infraestrutura, trabalhadores qualificados e cadeias de suprimento de apoio. Economistas debatem se estes benefícios compensarão custos de transição e perdas de eficiência de curto prazo. Nerzi Walker, capítulo 13, Reações dos mercados financeiros globais. Wall Street respondeu dramaticamente às revelações sobre vulnerabilidades militares americanas. O índice Dow Jones registrou queda de 850 pontos em um único dia, a maior desde turbulências financeiras de 2023. Investidores reagiram não apenas aos custos diretos da crise, mas também às implicações geopolíticas mais amplas. Setores de defesa e tecnologia lideraram perdas. Ações da Lockheed Martin caíram 18%, Boeing perdeu 14% e empresas de semicondutores como Intel e AMD viram avaliações despencarem ante incertezas sobre o futuro da cadeia global de suprimentos. Investidores institucionais reavaliam drasticamente premissas sobre globalização e segurança de cadeias produtivas. Mercados asiáticos também experimentaram volatilidade significativa. Bolsas de Tóquio, Seul e Taipei caíram em reação a temores de conflito mais amplo entre Estados Unidos e China. Empresas taiwanesas de semicondutores, cruciais para a economia global, enfrentam um dilema existencial sobre como navegar tensões crescentes entre suas duas principais relações comerciais. Ouro e outros ativos considerados refúgios seguros experimentaram valorização súbita. Investidores buscam proteção contra a instabilidade geopolítica crescente. Criptomoedas também viram demanda aumentada, embora sua volatilidade intrínseca limite apelo como reserva de valor durante crises. Paradoxalmente, bolsas chinesas permaneceram relativamente estáveis. O governo de Pequim implementou medidas para sustentar confiança dos investidores, incluindo injeções de liquidez e restrições sobre vendas em pânico. Mídia estatal chinesa projeta imagem de confiança, argumentando que China está em posição mais forte neste confronto econômico que sua contraparte americana. Nemihiro, capítulo 14, Cenários de conflito militar. Estrategistas militares confrontam possibilidade alarmante. E se conflito real eclodisse no estado atual de dependência? Simulações conduzidas no Pentágono pintam quadros perturbadores. Em cenário de guerra no Estreito de Taiwan, forças americanas poderiam perder capacidade operacional em questão de semanas, devido à falta de peças de reposição e munições. Sistemas de armas avançados, dependentes de componentes eletrônicos sofisticados, seriam os primeiros afetados. Caças F-35, orgulho da Força Aérea Americana, requerem manutenção intensiva e peças especializadas. Sem acesso a suprimentos chineses, taxas de operacionalidade cairiam drasticamente, reduzindo superioridade aérea americana em questão de dias. Mísseis guiados de precisão, vantagem crucial americana em conflitos modernos, dependem de terras raras e componentes eletrônicos processados predominantemente na China. Estoques existentes sustentariam operações por tempo limitado. Simulações sugerem que após 3 semanas de combate intenso, forças americanas seriam forçadas a retornar a armamentos convencionais menos precisos. Sistemas de comando, controle, comunicações e computação, espinha dorsal da doutrina militar moderna, mostram-se particularmente vulneráveis. Chips especializados resistentes à interferência eletromagnética, essenciais para operar em ambientes de guerra eletrônica, não têm substitutos imediatos disponíveis fora da China.